A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta oportunidade, aqui estou mais uma vez para dar continuidade à série que começamos anteriormente. E desta feita começaremos uma nova sessão da Bíblia Sagrada, caracterizada como livros poéticos. Ela inicia-se com Jó, segue-se com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e também entra em característica de livro poético, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias. Mas, desta feita, estudaremos apenas o livro de Jó. Os livros poéticos, eles não devem ser falados como capítulos e versículos, pois têm características poéticas. Os livros poéticos devem ser falados como números no lugar de capítulos e versos no lugar de versículos. Jó era um homem temente a Deus e o seu nome significa perseguido. Viveu no tempo depois de Abraão, na era sacerdotal, porque é registrado que ele fazia sacrifício e também oferecia holocaustos a Deus, a fim de que os seus filhos fossem abençoados. Então, sabendo disto, nós somos conhecedores de que Jó viveu na era patriarcal. Vivendo na era patriarcal, depois de Abraão, ele viveu antes de Moisés. E o livro de Jó é o livro mais antigo. É o livro que foi escrito de primeira mão. Ele viveu 4.000 anos antes do que nós estamos vivendo. 2.000 anos antes de Cristo. Foi um homem que viveu em uma região um pouco rural. Ele era alguém que era muito fiel a Deus, era temente, era um homem que tinha 10 filhos, tinha muita riqueza, era o homem mais rico do Oriente, e mesmo assim foi permitido que vivesse momentos de dificuldades a fim de que o teu caráter fosse lapidado. É bem verdade que todo o pecado gera sofrimento, mas nem todo sofrimento é resultado de pecado, pois enquanto aqui na terra nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, nós estamos sujeitos a passar por desafios, nós estamos sujeitos a passar por lutas. Lendo o livro de Jó, nós aprendemos a sofrer. Lendo o livro de Jó, nós aprendemos que tudo o que temos não tem o mesmo valor do que a presença de Deus e a fidelidade que apresentamos diante dele. Lendo o livro de Jó, nós aprendemos que precisamos permanecer confiantes em Deus, mesmo diante das dificuldades. Jó, mesmo sendo um homem fiel, foi surpreendido por uma permissão de Deus quando Satanás começou a rodear a terra e passear por ela, e Deus perguntou para Satanás: de onde vens? E ele respondeu o que eu disse na outra palavra que disse anteriormente, dizendo assim: vim de passear a terra e rodear por ela. E aí Deus diz o seguinte: observaste tu o meu servo Jó? Ele é fiel, ele é puro, ele é temente, ele afasta-se do mal. E aí o diabo responde: é claro que ele faz tudo isso. O Senhor serve a ele de balde. E o diabo pede permissão a Deus: permita-me tocar nele. Aí Deus, como se respondesse assim: ele tá querendo me ensinar a ser Deus. Ele tá pensando que eu unjo a cabeça errada. Ele tá pensando que eu não sei o que eu faço. E aí Deus permite, porque o diabo, como disse Lutero, é como um cão controlado por Deus pela coleira. Quem manda é Deus. Ele só toca em Jó porque Deus permite. E Deus diz assim: pode tocar na saúde dele,
pode tocar na família dele, pode tocar na riqueza dele, pode tocar em tudo dele. Só não toca na vida dele. A vida dele é eu que tomo conta. Eu sou o autor e consumador da vida. Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Então, o diabo tira tudo de Jó com a permissão de Deus. Jó é confrontado pela sua esposa, pois a sua esposa, após um determinado tempo, se indigna com Jó e diz o seguinte: tá vendo o que está acontecendo? Perdemos os 10 filhos, perdemos as riquezas, perdemos tudo. Como que você consegue ser fiel a Deus, Jó? Na originalidade hebraica, ela não disse amaldiçoa o teu Deus e morre, e sim louva o teu Deus e morre. Se você acredita tanto em Deus, morre logo de uma vez. Adora Ele e termina a tua vida. Já tá tudo ruim mesmo. Aí ele responde: falas tu como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua fiel, mesmo em meio às adversidades. Jó é um homem que nos ensina a manter a fidelidade a Deus por meio da sua soberania, mesmo que o tempo seja de dificuldade e de adversidade. A tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a perseverança. Nós devemos nos alegrar quando passamos por momentos de tribulações, pois elas nos produzem amadurecimento. É muito interessante porque Jó, do capítulo de número 1, ou número, melhor dizendo, 1 até 2, apresentado é o prólogo. De 3 a 28, diálogos com amigos. De 29 a 41, Jó, Eliú e Deus têm uma conversa. Só no 42, mesmo Jó tendo feito mais de 70 perguntas, foi respondido e viveu um tempo de restauração. Elifaz, Bildade e Zofá vieram de longe. Depois veio Eliú para ajudar Jó durante um determinado tempo e depois eles criticam Jó. Porque enquanto nós vivemos momentos de dificuldades e de adversidades, as pessoas não entendem o porquê nós continuamos fiéis a Deus mesmo diante de tudo o que passamos. Pois a nossa fé é uma fé produzida por intermédio do Espírito Santo. E as pessoas não vão entender mesmo. Não é para entender a nossa fé. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e do que esperamos. Não precisamos ver para ter fé. Nós precisamos ter fé mesmo não vendo. A nossa fé, como disse o apóstolo João, vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jó não teve o apoio. Não teve o apoio da sua família, perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu bens materiais, não teve o apoio de seus amigos. Muitas pessoas não entenderam. Ele não reclamou contra Deus e sim lamentou e ficou fazendo perguntas para Deus, não entendendo o porquê. Deus não responde. O silêncio de Deus proporciona uma agonia na alma de Jó. E só no capítulo 42 Deus começa a mostrar para Jó quem ele é de verdade. Jó questionando e Deus em silêncio. Até o momento que Deus começou a perguntar a Jó. Vem comigo. Número de 42. Ele faz diversas perguntas para Jó que Jó jamais teria a sabedoria de responder. Tu questionaste quem é este que sem o conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia.
Abordei assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. Tu ordenaste agora, pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Deus pergunta para Jó: aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Eu dou a ordem para os relâmpagos e eles se apresentam diante de mim. Quem é que alimenta a águia? Era como se Deus estivesse dizendo assim: preste atenção com quem que você está falando. Presta atenção com quem que você está expressando o que você está dizendo. Presta atenção em tudo o que você está dizendo para mim. Tá falando besteira, tá questionando besteira. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou realizando. Olha que perguntas que são impressionantes, porque ele diz assim: porventura deste poder ao cavalo ou revestiste de força ao seu pescoço? Foste tu que o ensinastes a saltar como um gafanhoto, assustando a todos com seu rinchar impressionante? Ele escava no vale e tem prazer em demonstrar a sua força, e sai altaneiro para enfrentar os guerreiros. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada, alijava, balança aos seus lados, com a lança e o dardo flamejantes. É por causa da tua inteligência que o falcão e os demais gaviões alçam voo e estendem as asas rumo ao sul? É por tua ordem que a águia se eleva e nas grandes alturas constrói o seu ninho? Ah, meu irmão, Jó estava tentando questionar a Deus sobre o que Deus estava fazendo, e Deus sabia muito bem o que estava realizando. E aí, Jó responde: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó passou por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades, que foi necessário confessar: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Agora, depois do sofrimento, depois da prova, depois da agonia, eu conheço a Deus de ver de perto. Conheço muito mais a Deus depois do sofrimento. Conheço muito mais a Deus depois dos desafios. O sofrimento vem para nos fazer viver com Deus aquilo que outrora pensávamos que não conseguiríamos viver. Enfim, vem para nos amadurecer. Jó, no número 9, ele diz o seguinte: de fato, ele não é ser humano como eu para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Já ressaltava há 4.000 anos atrás a necessidade de um árbitro para se apresentar diante de Deus com os seus questionamentos. E esse árbitro é Cristo, o mediador entre Deus e os homens. No número 19, vem para a Bíblia comigo. Contra a Bíblia não há argumento. Ele diz o seguinte: contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Depois de tudo isso, ele entende a importância de viver uma vida de dedicação a Deus, sabendo que Deus está realizando com certeza de coração aquilo que outrora determinou. Jó é uma tipificação de Cristo, pois ele foi considerado fiel. Jó é uma tipificação de Cristo, pois passou por sofrimentos, enfrentou a sua família, enfrentou dificuldades, perdeu tudo, perdeu todos, não foi motivado e mesmo assim foi até o fim. Jó
é um homem que nos ensina a sofrer. E depois disso, ele recebeu tudo em dobro. Ele recebeu mais 10 filhos. 3 filhas que foram consideradas as mais bonitas do seu tempo. Recebeu o dobro do que outrora ele tinha. Deus o abençoou, pois ele foi fiel a Deus. Ler o livro que Jó outrora escreveu é ser convidado a ser fiel a Deus em meio ao sofrimento. Os livros poéticos, como eu disse, eles não são como no Brasil, resultados de rimas, não. Ou é paralelismo, sequência de ideias com palavras diferentes, ou é antítese, frases com pensamentos diferentes. Enfim, Deus está te convidando a saber sofrer e ser fiel em meio ao sofrimento. Deus não é um meio para o fim, e sim um fim para o meio. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te prospere. Amém.